E aí, retomando aqui, né? Retomando o canal Só por Hoje, estamos aqui novamente. Deixe seu like, não esqueça de se inscrever na página, dá um link aí, meu, por favor, compartilha. Essa história é minha e pode ser que é a sua também, e de alguém que está precisando ouvir. Então, voltando no vídeo anterior, eu comecei a me envolver com pessoas completamente diferentes, né? Comecei a sair com uma galera que pichava. Eu morava em São Paulo na época e pichação a adolescência era top, né? Todo mundo saia pichando. Então eu me envolvi com essa gangue aí de pichador. A gente saia pichando de noite, os muros, cemitério, loja. A gente fumava e saía pichando, né? A nossa galera chamava bruxos. Nós éramos os bruxos. Aí eu sei fazer até hoje essas letras assim de pichação. E era louco o negócio. Então, porque a dependência química, a recreação, no caso, a princípio é recreação. Você vai se divertindo com aquilo, é gostoso. Você vai se alimentando, que coisa gostosa. E você não vê, né? Aonde você está caindo, que buraco você está cavando, né? Isso que é o interessante, né? E o triste da dependência química. E ali foi levando, anos foi passando, continuei fumando. E aí fatores foram acontecendo e mudei para Campinas, onde eu estou hoje. Mudei para Campinas e isso, falei, não, vou mudar de vida agora. Mudar de vida, já não fumava mais cigarro, fumava cigarro dentro de casa. Minha mãe fumava cigarro, né? Uma das coisas importantes, meus queridos, o exemplo. Exemplo é primordial. A criança, adolescente, o que você faz inconscientemente, a criança vai querer fazer, né? Eu não queria fumar, eu não queria, né? Mas eu senti por direito de fumar cigarro. Acho que foi meio que inconsciente. Eu falei, minha mãe fuma, eu vou fumar também. Aí cheguei com um maço de cigarro em casa. Uma hora lá acendi no quintal. Ela falou, o que é isso aí? Eu falei, é cigarro. Você tá fumando? Eu falei, tô. Por que você tá fumando? Eu falei, porque você fuma também. E aí fumei. E assim foi levando, né? E então, quando não tem regras, não tem meio que um limite, a gente como pais não impõe limites, então fica tudo meio deslanchado, né? Então acabei mudando para Campinas, falei, vou parar com tudo isso, parar com essas porcaria. Mudei para Campinas, resolvi parar com tudo, parei com o cigarro, parei com a maconha, resolvi mudar de vida. Mudei e só que o subconsciente está lá, fica ali, fica armazenado. Tudo que você faz desde a sua infância, desde que você nasceu, o subconsciente capta, né, 400 vezes tudo ao seu redor. Desde quando você nasceu, fica lá, fica no subconsciente. E aí, eu achando que ia me livrar disso, falei, não quero mais isso não. Aí conheci uma igreja aí, fui conhecer a igreja, fui ver qual é que é da igreja. Conheci, não gostei, mas tinha que ir porque era obrigado. E fui lá. Mas a dependência química estava embutida já no meu subconsciente, estava embutida ali na minha vida, e eu tive que conviver com ela, né? Mas fui vivendo minha vida, fui trabalhar, fui continuar com as minhas tarefas, né? E certo dia, né, como essa doença ela nos cerca,
pelo lado espiritual, o inimigo sabe qual que é a fraqueza de cada um, ele sabe qual que é a sua fraqueza, ele sabe a minha fraqueza. Ontem eu escutei um culto maravilhoso, onde o pastor falava que o inimigo sabe a fraqueza de cada um, né? A sua, a minha, a de cada um. E todos temos propensão ao pecado e a coisas ruins. E ele sabe, ninguém é perfeito. Ninguém. Não tem nenhum perfeito aqui nessa terra. O único perfeito já morreu. Morreu, ressuscitou e está voltando. E é por isso que nós temos que observar, né, que os diferentes níveis, né, de dependência química. Nem sempre é preciso que o usuário tenha um comportamento totalmente alterado com a substância, ou que seja capaz de cometer transgressões para conseguir a droga. Então, uma das coisas importantes que eu aprendi nessa minha trajetória de tratamento foi que a droga é completamente psicológica, emocional. Ela vem diretamente do nosso consciente, do nosso inconsciente, do nosso coração, de marcas, de traumas, de feridas do passado. Então, se nós não curarmos essa ferida, ela vai ficar martelando ali, ela vai ficar te incomodando a todo momento. Então você tem que fazer o quê? Tratar. Tratar como? Com band-aid? Não. Tratar de verdade. Tratar até aquela cicatriz e você só vai lembrar da cicatriz ali. Porque não tem como esquecer. Esquecer não tem como. Mas você vai lembrar dela no passado. Como algo que passou na sua vida. Né? E nós podemos ver uma maneira eficaz, né, de perceber que essa doença está se tornando um problema, é diferenciar o que é uso, né, que tem o uso, abuso e dependência. Tem gente que usa. Eu de fim de semana, de sexta-feira à noite, ou de cada um tem a sua vida aí. Eu uso, eu faço uso recreativo da minha maconha. Isso é um uso, uma vez na semana, mas que pode se tornar dependente lá na frente. Eu abuso, eu uso 3 vezes na semana, mas tá bom pra mim. Isso tem que tomar cuidado também, porque isso pode se tornar dependência. E a dependência? Sempre lembrando que processos vão evoluindo de forma progressiva. E aí que vem a chave. Por quê? A doença tem 3 fatores: progressiva, incurável e fatal. Então, ela é progressiva. Então você se acha um usuário, um dia você vai ser dependente, cara. Nunca se ache um usuário. Uma pessoa que come um docinho hoje, ela vai amar o doce. Ela vai amar de tão gostoso que é o doce, que ela não vai conseguir comer um doce só. Ela vai querer outro doce. E ela vai querer outro doce, 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 outro doce, outro doce, outro doce. Anos depois, ela vai ser um diabético. Pronto. Ela se tornou um doente. E aí? Porque ela era só um usuário de um doce. E assim que funciona a dependência química também. Então nós temos que estar ligados. Entendeu? Então o uso é isso. Como a dependência química é diagnosticada? Você sabe? Já apontamos, né, nesse texto alguns fatores que são indicativos da dependência química, né? Como alteração de comportamento, convívio social, prejudicando e até mesmo o surgimento e agravamento de alguns problemas de saúde, como aneurisma cerebral, né? Então, todos esses problemas são causados pela
pelo uso abusivo de substâncias psicoativas. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com o uso, né? Porque é perigoso, é muito perigoso. Podemos ter traumas irreversíveis. Deixa eu focar aqui direito esse trem. Então nós temos que ter cuidado com esses problemas, né? Outro ponto que deve ser observado é a quantidade de substância que o dependente precisa. Então, esse é um fator também importante. Qual o grau que a pessoa está? Eu tive situações na minha vida que eu usava nesse meu último uso, minha última experiência. Eu usava quase todo dia. Eu folgava, né? Eu tinha folgas um dia sim, dia não. Quando eu estava trabalhando eu não usava, mas quando eu estava na minha folga eu usava. Então eu usava dia sim, dia não. Toda a minha folga eu usava. Toda a minha folga eu dava um jeito de usar. Eu arrumava um dinheiro que não era do meu salário. Eu muitas vezes roubava. Dava um jeito de arrumar um dinheiro, manipulando, pedindo, roubando, vendendo, fazia alguma coisa para usar droga. O crack é bem isso. O crack faz você virar um mágico de Oz, né? Que horror, que vergonha, né? Mas é a doença faz você ficar isso. E na medida que o grau da dependência química aumenta, o organismo vai desenvolvendo uma tolerância aos seus efeitos. Ou seja, a pessoa precisa de quantidade cada vez maior do alimento para poder vivenciar as melhores sensações positivas. Ou seja, se eu comecei no meu uso com uma, na outra eu vou querer 2. E na outra eu vou querer 3. E na outra eu vou querer 4. Na outra eu vou querer 5. Na outra eu vou querer 10. 10 já não me satisfaz. Já não dá o prazer que eu precisava. Eu vou querer 20. Eu estava num esquema de... Toda vez que eu usava, eu precisava de 50. 50 reais, né, no caso. Que era 10. Então eu precisava arrumar 50 reais toda a minha folga para ter essa quantidade. Aí teve um momento que 10 era pouco, eu precisava de 20. Aí eu tinha que arrumar 100 reais toda vez. 100 reais mais o dinheiro de alguma bebida ou de um isqueiro, alguma coisa parecida. Então o negócio vai aumentando. O negócio vai aumentando cada vez mais. Então, ou seja, é comprovado, né, que o negócio é progressivo, incurável e fatal. A abstinência fisiológica, aquela que o corpo pede, é outro indicativo da dependência química. Vai depender, claro, do organismo de cada pessoa e também da substância utilizada. É possível perceber os sintomas que surgem com o cessar do uso e vão desde a ansiedade, depressão, nervosismo e fadiga até náuseas e vômitos, sudorese, dores do corpo, alucinações e convulsões. Cada um tem o seu fator de abstinência, né? O corpo, porque o corpo pede, o corpo vai pedir droga, o corpo vai pedir que você coloque aquilo que você tem colocado no seu organismo. Então cada corpo vai agir de uma forma. Então o que mais me pegava era a irritabilidade. O que mais me pegava era isso. Era a irritabilidade. Os demais eu consigo controlar. Mas cada um tem o seu ponto de abstinência aí, né? E qual a melhor maneira, né, de tratar um dependente químico?
porque tem várias maneiras, né, de se tratar. O importante é destacar que o dependente químico se tratar é a vontade de consumir determinada substância. Ele vai querer consumir, mas sim a incapacidade de não consumi-la. Viu só como é diferente? Então, ou seja, é interessante destacar que a dependência química não se trata de uma vontade de consumir determinada substância, mas sim da incapacidade de não consumi-la. Então, olha a diferença. É por isso que se deve ser vista pelos familiares, amigos, profissionais, não por uma fraqueza do indivíduo, mas como uma doença. Então, quem está do lado dele tem que identificar isso como uma doença. Tem que correr com essa pessoa e interná-lo. Ajudar ele nessa internação. Ainda mais se ele quiser. Se ele quiser, corre com ele agora. Não perca tempo. Porque amanhã é outro dia. Amanhã não, daqui a pouco. Porque ele muda de ideia rápido. Ele muda de ideia e você nem vê. Então, meu irmão, que você ajude, né, quem precisa for, para que essa doença não se espalhe, né? Pois essa doença pode estar aí na sua família, pode estar aí com seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, quem for, né? Então essa doença é grave. Por isso, o primeiro passo é um tratamento, independente da droga que for usada. É entender que é muito difícil tratar o vício. E muitas vezes essa batalha que a pessoa vai travar pela vida inteira. Afirmar que o indivíduo pode se livrar do vício sozinho também é muito recorrente. É difícil. Sozinho, meu irmão, é quase impossível. Acontece casos e casos, mas sozinho, eu já tentei sozinho, é muito difícil. Apesar de não ser impossível, é mesmo um enorme desafio, já que não se trata apenas da doença da força de vontade, mas sim de efeitos químicos produzidos pelo organismo, principalmente aqui. Aqui é onde está o maior problema, e é aqui que ele tem que ser tratado, tá? Na vontade, muitas vezes as pessoas, ao pensarem poder vencer sozinha essa batalha, acaba piorando ainda mais esse quadro. E é verdade. A pessoa, quando acha que é super-homem, que acha que está sozinho e consegue, é aí que se engana. Por esse motivo, contar com a ajuda de profissional especializada é a melhor e mais segura opção. Uma equipe confiável, multidisciplinar e capacitada pode trabalhar junto com o dependente, solucionando as questões, que é o pilar física, psíquicas e emocionais. Esses são os pilares. Então nós temos que trabalhar esses 3 pilares. Sem esses 3 pilares, não tem como. Não tem como trabalhar sem esses 3 pilares. O apoio da família é essencial, tá? O apoio da família é essencial para que esse dependente químico tenha segurança, tenha uma ajuda, tenha um apoio, tenha um suporte para que dê tudo certo, tá bom? Esse canal é para isso, é para te dar um apoio, para te dar um suporte, para te ajudar, né? Se você quiser deixar seu telefone aí, se você quiser deixar alguma pergunta, se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui para ajudar, né? Nós estamos eu passei por isso e estou aqui hoje para ajudar, para somar, tá bom? Se você quiser, o canal Só Por Hoje está aí para isso, tá? O vídeo está se encerrando por aqui, tem muitas coisas mais para falar, mas vamos deixar para outra hora, tá bom? Então, o essencial é cuidar do espiritual, do psíquico e do emocional. Os 3 pilares da dependência química.
sem esses 3 pilares, não vai dar certo. Dependente químico, família, vamos lutar. Juntos somos mais fortes, tá bom? Amor Exigente, clica lá, www.amorexigente.org.br, dá um clique lá, vai no meu canal, no YouTube, canal Só Por Hoje, tá bom? Dá um clique lá também e se inscreva, curta, compartilha, vamos se ajudar. Esse mundo precisa de ajuda. Olha como tá as ruas, olha como tá o mundo, olha como que tá esses zumbis no meio da rua. Nós não somos nada, mas o nosso trabalho de formiguinha aqui vai funcionar. Tá? Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros, tá bom? Tamo junto. Canal Só Por Hoje.